Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Pode se assentar. Hoje é quarta-feira e hoje nós falamos da família. E eu quero trazer uma mensagem a vocês hoje que diz a respeito à restauração familiar. Ou seja, a restauração da sua família. Também creio que você pode usar essa mensagem para outras áreas da sua vida. Mas hoje eu vou focar mais a família, porque para quem não tem a família ainda nos braços do Senhor, ou um ente querido ainda que não se converteu, tem dificuldades, passa por transtornos, né? Às vezes passam muito tempo querendo trazer a pessoa para Jesus e não consegue. E hoje eu trouxe, de acordo com a palavra do Senhor, uma mensagem que vai te edificar, vai te encorajar a lutar pela sua família, a nunca desistir daqueles que você ama, daqueles que você realmente quer, né, que Deus pediu, porque a palavra do Senhor diz lá em Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, e esse é pior do que um infiel. Então nós precisamos sim abrir os nossos olhos, nosso coração para a nossa família. A família ela é muito importante para Deus. E é por isso que nós vemos aí no mundo o inimigo tentando destruir todos os princípios, conceitos de família, para que não haja mais o entendimento do que é família. E nós precisamos trazer de volta tudo isso para o nosso coração, para que a gente possa passar na nossa família, na nossa casa. Amém? A palavra de hoje está alicerçada em Neemias capítulo 2. Eu vou ler um texto de 1 a 20, o capítulo inteiro. E desse texto nós vamos trazer várias atitudes desse capítulo, várias atitudes, né, desse livro também de Neemias, várias atitudes que nós temos que tomar para qualquer batalha espiritual. E hoje, especificamente, para a nossa família. Amém? Diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para residências que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo.
Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu não fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Então nós vemos aqui essa história de Neemias, aonde Deus toca no coração dele para que houvesse a reconstrução de Jerusalém que havia sido destruído. Ele estava servindo um outro rei, mas ainda havia um remanescente. Morreram muitos judeus, israelitas, mas ainda havia alguns remanescentes, uns pobres e os ricos ainda, que tinham uma plantaçãozinha aqui, sobraram alguns. E Neemias foi até eles para pedirem, para se unirem para a reconstrução do templo, ou seja, reconstrução de Jerusalém. Irmãos, o que acontece quando você quer reconstruir algo na sua vida? Você quer reconstruir sua vida financeira, você quer reconstruir a sua família, você quer reconstruir a sua vida sentimental, seja qual for a área da sua vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar da família. Quando nós começamos a ouvir a Deus, Neemias, ele tinha orado a Deus, nós vamos ver como que isso aconteceu. Ele tinha ouvido a Deus e Deus deu a ele uma instrução. Assim somos nós. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós aqui estamos na igreja, quando nós oramos a Deus e Deus fala conosco, Ele nos dá instruções. E quando nós começamos a obedecer essas instruções, o inimigo começa a se levantar. O inimigo começa a fazer várias coisas, várias tentativas. Infelizmente, não é uma, não é duas, não é três, nós vamos ver quantas tentativas o inimigo tentou para desanimar, para destruir, para que o povo judeu, o próprio Neemias, junto com o povo judeu, não conseguisse restaurar Jerusalém. Assim sempre será na nossa vida. Não importa o seu objetivo. A partir do momento que você diz: eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, o inimigo vai usar as estratégias que ele tem. Nós vamos ver que elas são comuns. Muitas vezes nós damos ouvido, e por isso que as pessoas, elas desistem, não alcançam, não chegam
realmente no objetivo. Deus havia dito a eles: Neemias, reúna o povo e reconstrua. Ele tinha a permissão de Deus e ele estava no caminho. E o que vai acontecer? O inimigo de Neemias, os inimigos de Neemias, Sanbalate, Tobias e Gésem, não queria os muros reconstruídos. E eles vão fazer várias tentativas. Deus, Ele quer que você reconstrua a sua casa, reconstrua a sua família, reconstrua tudo aquilo que você precisa na sua vida. Mas sempre haverá os inimigos, sempre haverá inimigos espirituais, até mesmo inimigo espiritual, usando pessoas, nós vamos ver, para tentar te destruir. Nós temos visto aqui uma reconstrução de uma cidade, mas eu quero que você olhe para a reconstrução da sua família, daquele filho que está nas drogas, daquela pessoa que está doente, daquele casamento que não está bem, da vida financeira que não está de acordo com aquilo que Deus nos dá. A palavra do Senhor diz que Ele veio trazer vida e vida com abundância. A palavra do Senhor diz que se você crer, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então veja, existem as promessas de Deus, mas a partir do momento que você fala, eu vou lutar, eu vou obedecer a Deus, os inimigos vão começar a aparecer. E como tratá-los? Como enfrentá-los? E como nós devemos agir diante dessas investidas do inimigo? Primeira coisa, a tentativa do inimigo: desencorajar, depreciar e zombar. Neemias 4:3 diz o seguinte: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então veja que uma das estratégias do inimigo é te desmotivar, dizer: ele não tem jeito, teu casamento não tem jeito, o seu filho não tem jeito, larga a mão. Amém? Preste atenção, há uma atitude que às vezes nós devemos de deixar no mundo, fisicamente, tratamento, mas a espiritual nós nunca devemos deixar. A nossa batalha espiritual, ela é uma batalha que deve ser travada até a vitória. Agora, tem coisas que nós devemos deixar, perder tempo, né? Às vezes a pessoa insiste tanto em pregar, falar, às vezes você não está ajudando, você está precisando ficar quieto. A palavra do Senhor diz que a mulher ganha o seu marido sem palavras. Então são estratégias que Deus nos dá. Às vezes é melhor você guerrear, é melhor você estar fazendo aquilo que Deus falou para você, mas no mundo espiritual. E o que o inimigo faz? Ele tenta te zombar: agora você está indo para a igreja, agora virou santo, agora você sabe tudo, a tua igreja é a que sabe tudo, seu pastor, e assim por diante. Então, o que o inimigo vai usar, né, aquelas pessoas próximas, para tentar te desanimar, para tentar falar, mostrar para você que toda a batalha que você está tendo, todo o esforço que você está tendo é em vão, não vai dar certo, é mentira. Tudo aquilo que nós fazemos, segundo aquilo que Deus nos manda, vai dar certo. Mas uma coisa eu digo, não é fácil. Você pode olhar para a palavra de Deus, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama José, e assim por diante, os profetas, né? Você vai ver que não foi fácil a reconstrução, porque o inimigo sempre estava tentando desmotivar, destruir todas as tentativas que Neemias teve, né, fez para construir, ou seja, para reconstruir, para a restituição de Jerusalém novamente. Então isso vai acontecer na nossa vida. Vocês podem ver que quando Jesus ia começar o ministério dele, veio quem apareceu primeiro? O diabo. E veio tentar Jesus. Então todas as vezes quando Jesus passou ali
né, pelo batismo de João, quando saiu, foi levado para onde? Para o deserto, para ser tentado por quem? Por Satanás. E vem a tentação. A tentação está quando você decide fazer a vontade de Deus. Você decide aceitar Jesus. Você decide trazer a sua família para Jesus. Você decide fazer a vontade de Deus. Você decide não mais fazer aquilo de errado. O inimigo não quer, porque enquanto você está no pecado, enquanto você está no erro, você está sendo dominado por ele. Você é dele, mas a partir do momento que você diz, basta, eu vou obedecer a palavra do Senhor, o inimigo vai começar a tentar te tirar do caminho. E aqui uma tentativa deles foi zombar, achar que você, fazer com que você ache que você não é capaz. E que tudo que você está fazendo é em vão, é mentira. Não importa o que você esteja fazendo, por mais insignificante que seja para você, mas para Deus é uma semente que vai ser transformada em algo grande. A oração de um justo, a oração do justo, ela tem o quê? Muito poder, é muito eficaz. Então veja, às vezes uma oração que você faz, às vezes uma palavra que você pregue, às vezes uma atitude que você toma, de mudança, de caráter, de maneira de agir, pode ser a salvação da sua família, pode ser a transformação. É por isso que ainda não veio, porque você ainda não chegou naquele patamar onde Deus quer que você chegue. Então vamos lá. O que as outras pessoas irão pensar? Será que vou fracassar? Vem perguntas no nosso pensamento. Nós sabemos que o diabo ele vai tentar. Será que vai dar certo? Às vezes a pessoa está pensando em abrir um negócio. Será que vai dar certo? E se não der certo? E aí? Estou saindo do meu emprego para fazer, será que vai dar certo? Estou pensando em ampliar, né? Por que eu falo isso? Porque tudo isso envolve família, né? Porque se você está buscando uma prosperidade, um negócio próprio, você também está pensando em dar uma vida melhor para a sua família. Então, todas essas tentativas que nós vamos fazer, vamos tomar, mas lembre-se, nada dela, nenhuma tentativa pode ser feita sem antes consultar a Deus. Sem mim, não podeis fazer coisa alguma. Você precisa ter certeza que Deus falou com você. Às vezes não é Deus que falou com você, é a sua vontade, a sua inveja, às vezes até a sua capacidade que você tem, você acha que é suficiente. Domingo eu vou trazer uma mensagem muito boa a respeito disso. Então, não é isso que Deus quer que você, não é dessa maneira que você deve agir. Você deve agir segundo aquilo que realmente Deus falou para você fazer. Realmente Deus mandou você fazer. Porque às vezes você sente coisas, mas não tem aquela certeza que é Deus que falou com você. Às vezes é por emoção, às vezes é por carinho, né? Às vezes você faz algo para o marido, para a esposa, pelo filho, pelos filhos, aquilo que você não deveria fazer, mas que Deus não quer que você faça. Às vezes lhe parece até bom, né? Mas não é bom. Às vezes lhe parece pão, mas é pedra. Deus mandou você fazer isso. 1 Coríntios capítulo 1, 27. Diz assim: mas Deus escolheu o que é para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então presta atenção, o importante é saber o que Deus te mandou. Às vezes Ele manda você fazer coisas que não é normal você fazer. Não está, mas se eu não fizer isso, mas se eu não tomar essa atitude, mas você precisa saber o que Deus manda você fazer. Imagine Neemias. Neemias estava lá trabalhando para o rei, de repente Deus fala, vai lá e reconstrua Jerusalém. Como chegar no rei? Como pedir para o rei? E o que ele fez? Nada. Se Deus mandou,
Deus abre portas. Ele não fez nada, ele apenas foi servir o rei percebeu que ele estava triste. E nessa hora, às vezes você quer provocar, você quer provocar algo na pessoa. Não, espera Deus agir. Se Deus mandou, Ele vai abrir uma porta. Se Ele te deu uma missão para fazer, Ele paga a conta também. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Se Ele manda, Ele também vai pagar a conta. Ele não vai te deixar na mão. Jamais Deus irá mandar você fazer algo, até que custe, tem um custo financeiro, sem te dar as condições. Jesus, quando chama os discípulos, Ele não dá o dinheiro para eles. Falou, ó, deixa a carteira, deixa tudo aí, não leva nem roupa. E vá pregar o evangelho, expulsa os demônios, cura os enfermos e ressuscita os mortos. Foi só isso, mas não leva nada não. O que aconteceu? Deus trouxe provisão para eles. Deus trouxe provisão para o apóstolo Paulo. Deus trazia provisões para todos. O povo de Israel, quando estava no deserto, provisões de dia, provisões de noite. Deus nunca deixou faltar nada ao seu povo. Por quê? Porque foi Deus que havia mandado Moisés tirar aquele povo de lá. Então, quando você está na obediência, pode ficar sossegado que virá também as provisões. Se elas não vêm, é porque talvez você não esteja obedecendo, ou você não está crendo naquilo que Deus mandou você fazer. Porque não adianta você ouvir Deus e não dar ouvido a Deus. Eu não tenho fé para isso, eu não creio nisso, e se não der certo? Mas Neemias não quis saber. Neemias não perdeu a oportunidade, foi lá e conversou com Deus, com o rei. O que o homem acha é insignificante. O que o homem acha que é insignificante, Deus usa para fazer o impossível, irmãos. Aquela atitude. Você já viu no ditado aí que a pessoa estava no lugar certo na hora certa? Né? Não tem esses contos aí que às vezes a pessoa fala, olha, eu fui em tal lugar e justo naquele lugar a pessoa olhou para mim, me chamou, tal, e assim aconteceu. E hoje eu tenho tudo isso porque aquele dia eu encontrei com uma pessoa. Tem vários relatos desse jeito. Então Deus, Ele tem tudo preparado. O que eu preciso estar é obedecendo. E aquela pequena atitude, aquela pequena conversa, aquela pequena ajuda. Esses dias eu estava vendo na televisão um rapaz que ele era casado, tinha família, bem, e de repente ele perdeu a esposa, se eu não me engano, ficou desanimado, foi morar na rua. Só que o cara era muito inteligente. E aí foi um dia tal, ele encontrou um cara, um senhorzinho, o senhorzinho deu uma ajudazinha para ele, e hoje ele parece que tem uma imobiliária, não, corretora de seguro, e está aí. Veja, se não fosse aquele encontro com aquele senhor, ele não teria voltado. Então isso pode acontecer conosco também. Coisas pequenas que nós achamos que não têm valor, são suficientes para que Deus possa fazer um grande milagre na sua vida. Não pense que as coisas grandes vão trazer coisas grandes. Às vezes as coisas pequenininhas é que vão trazer as coisas grandes. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela já é suficiente. Quando o profeta viu a nuvem, né? A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Avisa o rei que vai chover. Veja, um sinalzinho de nada já foi o suficiente para que se cumprisse a palavra do Senhor. Outra coisa, a sua casa está em obediência a Deus? Você está em obediência a Deus? Neemias 1, versículo 2. Por que Neemias estava tão confiante que ia dar certo? Mesmo que tudo estava ao contrário, irmãos. Presta atenção que eu vou falar. Ele só tinha a promessa de Deus para fazer. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele estava servindo um rei de um outro lugar. Ou seja, tudo estava contra ele ir lá. Como que eu vou lá voltar em Jerusalém com que dinheiro? E assim foi. Ele começou. Mas como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu ouvir a voz do Senhor? Aqui em Neemias 1, versículo 2,
de 2 a 11, diz: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desse aos teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Então veja, antes dele chegar a falar, ele orou e jejuou, irmãos. Não importa qual seja o pecado, a primeira coisa, ele começou a pedir perdão pelo pecado da sua casa, pecado dos seus antepassados, pecado do seu povo de Israel. Nós pecamos, o povo de Israel pecou, porque se existe maldição, existe pecado, existe iniquidade, existe uma condição para o inimigo fazer isso. Por que o inimigo foi lá e destruiu todo Jerusalém? Porque o povo de Israel estava em pecado. Não existe maldição sem causa. Se você quer tirar a sua família, né? Às vezes você olha para a sua família, você olha para os entes queridos, ao invés de você orar por eles, você fica o quê? Exigindo deles. O fulano lá está no pecado, está fumando uma droga, está prostituindo, está fornicando. Irmão, vai lá, pede perdão pelo pecado dele. Se coloca na brecha dele. Ore por ele. Jejue por ele, né? Faça, que é muito mais fácil criticar, muito mais fácil falar mal do que você se prostrar diante do Senhor e fazer uma oração pedindo perdão pelo pecado daqueles que tinham cometido. E nós vamos ver que esse povo também que se reúne com Neemias, chega uma hora ele começa a também se levantar contra Neemias. Inimigo do homem são da sua própria família, da sua própria casa. A palavra do Senhor, irmãos, diz que em Jeremias 1,12, eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Mas para ele receber esta palavra, ele teve que se colocar vários dias, várias noites, chorando, humilhando-se, jejuando. Às vezes as pessoas acham que fazer uma oração só, mas eu já orei. Não é vãs repetições que você deve fazer a mesma oração, ficar lá com uma fórmula, né? E ficar lá repetindo a mesma coisa. Não, você pode orar pelo mesmo assunto, mas cada dia que você orar, algo novo vai vir. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus.
Nós precisamos pedir a direção de Deus. Deus ouve a oração do justo, sim. E orou Neemias e Deus ouviu a sua oração. É Deus quem faz a obra, irmãos. Essa palavra que Deus deu para Neemias veio diretamente de Deus para ele ir lá. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, mas as circunstâncias não era nem um pouco favorável a ele. Não tinha nada a favor dele. Tudo ao contrário. Ele só tinha uma ordem: vá lá e reconstrua Jerusalém. Sozinho, hein? Sem ninguém. Às vezes você acha que precisa de dinheiro. Às vezes você acha que precisa ganhar na loteria. Às vezes você acha que precisa... Não precisa. Você só precisa ter uma palavra que Deus te manda fazer algo. E Ele vai fazer. Ele vai abrindo a porta. Ele vai te dando condições. Por quê? Porque você está na obediência. É Deus que faz a obra quando estamos dando ouvido a Ele. Agora, quando o inimigo vê que você não irá desistir, Neemias estava disposto a pagar o preço que tinha que pagar. Você está disposto a pagar o preço que tem que pagar? Todos nós temos que pagar um preço. Se você quer algo na sua vida, você tem que pagar o preço. A prova disso, o teu salário todo mês. Você tem que acordar a certa hora, você tem que ir para o seu serviço certa hora, tem que ficar lá um certo tempo, todos os dias. Às vezes fica até a mais do que você queria. Às vezes você tem que se esforçar mais. Quem ganha comissão tem que fazer mais coisas e assim por diante, não é? Tem que trabalhar mais, tem que acordar mais cedo. Você não se esforça pelo dinheiro. Agora, se você quer uma vitória espiritual, tem que se esforçar. A palavra do Senhor diz: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. Esse bom ânimo também quer dizer, tenha coragem. Porque quando Jesus, ele decidiu servir a Deus e entregar a sua vida, realmente, vou seguir o meu ministério, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o que ele ia enfrentar, mas ele foi até o fim. Moisés, José, veja tudo que eles passaram para fazer a vontade de Deus. Vai ser fácil? Não, mas a vitória virá. Nada, nenhum sacrifício a Deus, nenhuma obediência a Deus é em vão. E o que você vai receber é muito maior do que você está esperando. Pode ter certeza disso. Voltando aqui, Neemias 4, versículo 7. O que ele vai tentar? Qual outra arma? Ele está vendo que você não desiste. Ele vai trazer uma confusão. Ele vai trazer ira. Ele vai tentar confundir você. Ele vai tentar falar: puxa vida, será que é? Será que não é? Será que, puxa vida, eu entrei nessa e agora? Será que eu vou conseguir? Olha o que diz aqui, Neemias 4, versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Você está entendendo, irmãos? Você começa a deixar de falar, você começa a obedecer a Deus, você sai do pecado, isso eu não cometo mais, você começa a avançar naquele projeto que Deus deu para você. Qual que é o projeto de hoje para nós? A restauração da sua família, a restauração da sua casa, a restauração dos seus filhos, a restauração dos seus entes queridos. Você começa a agir conforme a palavra de Deus diz. Você passa a deixar de fazer coisas que você fazia, que agora você sabe que não agrada mais a Deus. Ou seja, você deixa de pecar. O inimigo começa a ficar o quê? Furioso. Versículo próximo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Ele vai tentar colocar alguma coisinha na sua mente. Uma confusãozinha. Como? Deus não tem. Será que é verdade aquilo que eu ouvi de Deus? Será que o fulano tem solução mesmo?
Irmãos, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou buscar mais Deus. Eu vou pedir a confirmação da confirmação. Irmão, Deus não é obrigado a confirmar aquilo que Ele já disse. Basta uma palavra que Deus te dá, o milagre acontece. O que você precisa é obedecer. Tem gente que começa, porque às vezes, dependendo daquilo que você está fazendo, dependendo da legalidade, é por isso que nós vamos fazer o seminário agora, dia 13, né? 13 de fevereiro de 2021, para quem está assistindo pela internet. Nós temos um seminário agora de restauração da alma, restauração de pessoas rejeitadas, pessoas rebeldes, pessoas que estão aprisionadas no mundo espiritual. Então, o inimigo usa todas essas legalidades para colocar confusão na sua mente, para fazer você desistir. Por isso que a iniquidade é algo que a igreja tem que combater, irmãos. E que, infelizmente, a palavra do Senhor diz, por causa do amor, está esfriando, a iniquidade está multiplicando. E muitos vão chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca te conheci. A iniquidade tem enfraquecido as pessoas, porque a batalha não se faz uma reconstrução de uma cidade de um dia para o outro. Não se faz uma restauração familiar de um mês para o outro. Tem um tempo para tudo isso. Tem um tempo para tudo acontecer. Tem um tempo para que você consiga buscar, que você consiga convencer. Uns é mais rápido, outros demora mais, dependendo das legalidades que a família tem. Mas se Deus diz na palavra dele, e você crê nessa palavra, nessa promessa, eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Toda palavra que sair da boca do Senhor não vai voltar para ele vazia. Antes era ir lá se cumprir para aquilo que ele designou. Ele disse para Neemias, vai lá, reconstrua. Tem que ir. Mas o inimigo quer colocar o que, irmãos? Confusão. Fazer com que você até venha duvidar, será realmente que eu sou o escolhido? Será que realmente sou eu que tenho que fazer? Irmãos, se Deus chamou, obedeça. Você vai ver a recompensa que Deus tem lá na frente para cada um de nós. Amém? As atitudes da família às vezes te desanima. Aí você olha para a família, parece que não está virando nada, está piorando, está bebendo mais, não quer saber de nada. Até foi uma vez comigo na igreja, nunca mais quis saber. Quando eu chamo para a igreja, começa a me xingar. Não quer mudar o seu pensamento, não aceita. Aí vem o quê? Começa a vir, será que esse tem jeito? A mulher santa santifica o marido incrédulo. Lembre-se que você é um corpo com ela. Você é um só com ele. Você é um só com ela. Então você pode sim, porque o que está em você é maior do que aquele que está nele ou nela. Então, através de você, Deus vai lá e faz. Agora, e meus filhos, né? Lembre-se que eles são herança do Senhor. E o Senhor tem um amor muito grande por eles. E você pode sim, veio de vocês. Tem o seu DNA espiritual. Nós vamos falar sobre a contaminação do DNA espiritual também do nosso seminário. Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela desanima por aquilo que ela está vendo. Olha o que diz Neemias 4, agora versículo 11 a 14. Neemias 4, 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Veja que dentro da própria povo já começou a vir o quê? O desânimo. Irmãos, você quer saber um grande problema hoje? É você ter pessoas ao seu lado desanimadas. Que começa e daqui a pouco começa a tirar o pé do acelerador. Começa a ver as dificuldades. O inimigo usa para quê? Para tentar enfraquecer. Nunca deixe o seu marido, nunca deixe a sua esposa, nunca deixe os seus filhos fazer com que você... Não vai dar certo.
eu nunca vou me converter. Vai sim, porque a promessa é para você, não é para eles. Depois eles terão a promessa deles. Agora você precisa confiar naquilo que Deus realmente falou para você. Outra coisa, agora sim, versículo 11. Então, às vezes, irmãos, as coisas começam a acontecer na nossa vida e de repente o inimigo começa a usar aqueles que estão conosco. Mas você nunca pode tirar os olhos daquilo que Deus falou para você. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para, onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Pois isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então veja, o inimigo começou a ameaçar: não adianta, nós estamos em todos os lugares. Neemias sabia, o inimigo está em todos os lugares. O que ele colocou? Ele colocou pessoas estrategicamente para proteger alguns lugares, alguns setores por onde eles poderiam vir atacar. Irmãos, tem batalhas que você não vai vencer sozinho. Você precisa de intercessores ao teu lado. Você precisa de alguém orando por você. Você precisa de alguém intercedendo por você. Se hoje nós estamos aqui, porque nós temos também pessoas intercedendo. Ah, mas a minha oração, sim, talvez você está orando para um lado. Mas tem lugares que você não pode vigiar todos os lados. Então é por isso que nós temos pessoas, por isso que nós temos igreja, por isso que nós temos pastores, por isso que nós temos pessoas dentro da igreja orando. Por isso que é importante estar sob uma cobertura espiritual, para que você tenha alguém orando por você. Todos os dias nós temos orado, todos os dias nós temos buscado pela igreja, por vocês. Tem pessoas que acham que não precisam ter uma igreja, tem pessoas que vão à igreja de vez em quando, tem pessoas que ficam visitando igrejas, não tem um pastor. Quem é o seu pastor? Não tem, porque vai em muitas igrejas, não está debaixo da autoridade de um pastor, uma cobertura espiritual, ou seja, não tem ninguém intercedendo por eles. Nós precisamos, porque os intercessores, às vezes, Deus dá discernimento da visão que você não está vendo. Então, Neemias falou: esse lugar, então eu vou colocar o pessoal lá estrategicamente. Por quê? Porque nós precisamos lutar pela nossa família. Nós não podemos desistir jamais daqueles que Deus colocou em nossas mãos. Neemias 5, versículo 1, diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escrava e não podemos fazer nada, pois as nossas terras, as nossas vinhas pertencem a outros. Então o que acontece? Começou a ter problema entre os próprios judeus. Os mais ricos, que tinham posse, então ia lá, os pobres, o que eles faziam? Eles queriam reconstruir Jerusalém. Toda reconstrução precisa do quê? Então o que precisa? De dinheiro. Então o que eles fizeram? Eles começaram a vender o que eles tinham,
ou eles iam lá pedir o dinheiro emprestado para aqueles que tinham um pouquinho mais de dinheiro. Chegou uma hora, porque havia uma lei, né? Quando você não tem, chega na hora de pagar, você não tem que pagar, o que eles levam? Eles levam os filhos. Então o inimigo começou a pressionar, falou, puxa vida, a coisa está ruim. Porque agora nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, vendemos o que nós tínhamos, empenhoramos o que nós tínhamos, pedimos dinheiro emprestado, agora os nossos próprios compatriotas, os próprios judeus estão aqui. Às vezes, irmãos, nós vemos isso acontecer. Às vezes são o próprio povo de Deus que tenta, né, destruir. O próprio povo de Deus, aqueles que se acham maiores, começam a tentar destruir aquilo que os pequenos estão fazendo. Porque eles falam, conversam, né? Manda recado. E nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso meio. Deveriam estar todo mundo na mesma causa, né? Mas infelizmente hoje, no mundo evangélico, né? Você começa a andar por aí, você começa a ouvir coisas. Uns falam de um jeito, outros falam de outro. A quem ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Neemias não estava preocupado, irmãos. Ele começou a falar, ele falou, vamos resolver isso, nós vamos conseguir. Veja, o inimigo sempre tentando colocar a divisão. Agora ele viu que ele não conseguia, vai colocar entre dentro de casa. O marido começa, até o crente da família começa a se levantar. Quem aqui não tem crente de outra denominação que não conversa com você? Porque a denominação dele é diferente. Parece que o Deus dele é diferente, que o Espírito Santo dele é diferente, que Jesus dele é diferente, só porque a igreja dele tem uma outra maneira de agir, até mesmo por causa de usos e costumes, e começa a colocar, né, obstáculos. Às vezes o próprio da família não quer saber. Você convida você para ele, você vai na igreja dele, que ele te convida, vai ter um evento lá, você vai. Mas quando você convida ele, não, meu pastor não deixa. Eu não posso. Não sei o que é lá. Porque só a nossa igreja que acerta. A igreja dos outros lá não tem nenhuma certa. Deus chamou só a nossa igreja. Um dia vai ter o julgamento. Agora, presta atenção numa coisa. Não importa o problema que você está enfrentando. Se na primeira, presta atenção no que eu vou falar agora. Se na primeira vez que você é intimidado a desistir, se na primeira vez que você for forçado a desistir, você desistir, saiba que será mais fácil para você desistir na próxima vez também. Quando você desiste a primeira vez daquilo que Deus mandou você fazer, saiba que você vai sempre desistir daquilo que Deus mandou você fazer. Porque o diabo sempre vai te intimidar. Ele sempre vai agir no seu ponto mais fraco. Deus não se agrada daquele que larga a mão do arado e olha para trás. Se você desistir por causa disso, por causa daquilo, não sei o que lá, veja aqui, até agora ele está tentando de várias maneiras. Mas a hora que ele consegue fazer uma pessoa desistir, ele sempre vai fazer, ele já sabe qual é a sua fraqueza. E sempre quando chegar naquela condição, ele vai fazer você desistir novamente. Ou seja, você nunca vai alcançar a vitória. E eu vejo isso em muitas famílias hoje, irmãos. Eu vejo isso em muitos crentes hoje. Porque na hora que a pessoa tem que tomar certas atitudes, em relação ao casamento, em relação ao marido, em relação aos filhos, naquela hora ela breca. Não, isso eu não vou fazer. Mas não está na palavra de Deus? Está. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um filho drogado, você não vai dar dinheiro para ele. Seu filho está lá namorando, sei lá, tua filha, você não vai deixar eles namorar dentro da tua casa. Tua casa não é motel. Eu tenho um filho lá, mas tal. Eu sei que às vezes quando é um marido, sacerdote é diferente. Mas quando você tem autoridade, se eu estou falando sobre filho, você não vai deixar ele trazer coisa errada para dentro de casa. Não, mas se eu falar, bicho pega. Mas quem que manda na sua casa?
Não, mas se eu quiser colocar regra na minha casa, e eles se revoltam contra mim. Você não vai deixar os seus filhos assistirem qualquer coisa só para agradar eles. Você não vai se endividar, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Você não vai fazer dívidas para fazer o gostinho dos teus filhos. Então tem coisas que, tem pessoas que quando, eu não consigo ganhar minha família para Jesus, mas o diabo sabe que você enfraqueja, você fica fraco diante dos teus filhos. Quando fala de filho, você não consegue obedecer a Deus. Quando fala do teu filho, da tua filha, que tem que tomar uma atitude, você barra. Então o inimigo sempre, quando você chega nessa patamar, ele fala, eu sei aonde eu vou pegar ele, eu sei onde eu vou pegar ela. A hora que ela tiver que fazer algo, a hora que ele tiver que fazer algo, que os filhos não gostam, e eles vão reclamar, e eles não conseguem dizer não, aí eu destruo toda a família dele. A oração é em vão, o jejum é em vão, a palavra é em vão. Por quê? Porque ele usou alguém da sua família para fazer você desistir. Assim aconteceu. Estava sendo usado os próprios próprios judeus para tentar fazer Neemias desistir. Mas Neemias continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele falar. Eu estou aqui para obedecer a palavra de Deus. Veja onde o inimigo tem destruído as famílias. Às vezes você está cedendo a algo que você não deveria ceder. Você deveria bater o pé. Você deveria, como cristão, ficar na palavra de Deus. Uma vez, uma senhora veio até mim, isso há muitos anos, mais de 20 anos atrás. Ela falou, pastor, eu não era nem pastor, eu era obreiro ainda. Não era nem pastor. Não, mais de 20 anos, uns 24, 25 anos atrás. E aí o que aconteceu? Ela falou, pastor, todo dia meu marido chega bêbado em casa e ele me dá uma surra. Aí eu falei, não, está errado, irmã, a senhora é de Deus. Não pode dar, mas o que eu vou fazer? Eu falei, a senhora vai fazer isso. Quando a senhora chegar em casa hoje, antes dele estiver chegando, quando estiver quase chegando em casa, a senhora vai orar a Deus, pedir para que Deus coloque um muro de fogo em volta da sua cama e fique na cama. E o marido chegou lá bêbado, vai te matar, só sem vergonha, chamava ela tudo quanto é nome. Ele chegava até a cama e voltava. Não conseguia encostar mais a mão nela. E ela firme, Senhor, esse demônio não vai... Porque o problema, irmãos, não era o marido dela, é quem estava com o marido dela. É aquele que estava com o marido dela, porque quando a pessoa bebe, ela fica tipo numa hipnose, ela fica fraca, a mentalidade dela fica fraca. Aí vem um demônio e captura a mente dele. Você pode ver que tem gente que é quietinha. Eu tenho até uns tios meus, que já falam, um tio e um primo, pai e filho. Gente boazinha, quietinha. Não conversava com ele, aquela vozinha mansinha. Mãos, mas quando eles bebiam, faziam um escarcéu, saía pelado na rua, o demônio pegava, parava a onda. Era desse jeito. O outro ficava violento, pegava o filho, batia. Se ele pegasse alguém na rua, irmão, se ele puder, ele matava. De tanta porra. Uma vez ele pegou um cara, ele morou um tempo comigo, esse primo, e ele pegou um cara, saiu, um cara do serviço dele, meu pai que arrumou o serviço, e ele saiu, pegou a marmita, irmão, dele, mas deu tanto na cabeça, estourou toda a cara do cara, só porque o cara tirou barato nele, depois que ele tomou as canjibrinas, ficou bravo, ficou macho, mas quando ele estava são, era mansinho. Mas o que faz essas pessoas serem isso? É o álcool? Não é o álcool. É o demônio que captura a mente deles, mas o álcool facilita. As drogas facilitam. Então é por isso que a nossa luta ela é espiritual. Não adianta você estar brigando. Agora também você não pode facilitar o acesso dele. Se ele quiser comprar, você, mas ele vai roubar. Aí ele corre o risco. Todo mundo sabe que não pode roubar. Vamos fazer o quê? Não é verdade? Então presta atenção, se você fugir uma vez por causa dessa intimidação, será mais fácil você fugir da próxima vez. Aí vem um outro ataque. Veio outro ataque em cima de Neemias. Neemias 6:2. Sambalate e Gesem
mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Irmãos, às vezes o inimigo quer te distrair, tirar você do foco, chamar você para um lugar, para você ir em algum lugar, para você fazer alguma coisa. Ou você está no caminho, por exemplo, tem reunião na igreja, aparece um parente em casa. E justo aquele dia, você tinha orado a semana inteira, puxa vida, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu vou na igreja. Mas aí vem aquela pessoa que você, puxa vida, com aquela cara, e te faz uma proposta, você, puxa vida, eu precisava ir na igreja, hoje eu estava sentindo, estava com uma vontade de ir na igreja hoje, e de repente aconteceu isso. Vem aquela pessoa, te dá um balde de água, joga um balde de água fria, te desanima, te faz uma outra proposta, ou seja, te desvia do foco. Assim às vezes acontece com o homem, quando aparece uma mulher, com a mulher, e assim por diante. Bom, nunca saia do caminho. Às vezes o inimigo, ele quer apresentar a vocês uma distração. Não saia do foco. Não saia do foco daquilo que Deus mandou você fazer. Nós não podemos desistir jamais daquilo. Eu vou fazer uma consagração. Fala que você vai fazer consagração. Bom, se eu não desligo o meu telefone toda hora. É jejum, mas oração, e parece negócio, parece outro negócio. Aí eu falo, puxa vida, não se pode jejuar sossegado. Você tem que se desligar de todas as coisas. Você quer orar, você está orando, daqui a pouco vem uma distração. Então veja, irmãos, ele sempre vai tirar, principalmente quando você está chegando aonde você tem que chegar. Satanás quer desviar você da sua missão. E o que fazer então? 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não pense que é só você que está passando por esse problema. Tem muita gente também passando os mesmos problemas que você está passando. Vieram outro ataque, olha o outro ataque, agora veio diferente. Esse daqui, ele vê que você está indo, está crescendo, ele vai arrumar isso aqui. Neemias 6, versículo 5. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro? Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então ele falou, agora a gente não, vamos inventar alguma coisa dele. Vamos inventar uma mentira. Eles estão reconstruindo realmente o Jerusalém, mas a intenção é outra. A intenção é Neemias se tornar rei e lutar, virar inimigo. Olha só o que o inimigo faz. Irmão, cuidado. Ele vai usar pessoas para mentir a seu respeito. Já fizeram isso comigo? O fulano está lá, de repente eu estou conversando com alguém, com uma irmã, na rua, ao público, na frente de todo mundo. Eles vão falar, olha, eu vi o apóstolo com com a amante dele. A amante dele é aquela, sabe aquela fulano, tal. Aí eu vi, eles estavam conversando, mas os ouvidos da pessoa nem passa, às vezes, para alguns. Tem alguns que quem me conhece sabe quem eu sou, quem é o meu caráter. Mas aqueles que não têm muita intimidade, não estão muito afinados com Deus, vai achar que
é verdade. E você sabe que essas coisas começam a espalhar, como já espalharam algumas coisas de mim aí. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Agora, o importante, irmãos, tudo isso que eu tenho visto, por quê? Ninguém chuta cachorro morto. O diabo não está chutando cachorro morto. Se estão falando mal, se estão mentindo sobre você, saiba que você está no caminho certo. Continue. Tudo isso são estratégias do inimigo para fazer com que você desista. Não se deixa se levar por essas mentiraiadas que eles contam para vocês aí e conta de vocês. Olha o que diz lá Provérbios 26, 4. Só para você entender. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Fica quieto. Estão falando mal? Fica quieto. Para que o justo não se... Deus está vendo todas as... É a Deus que você deve responder. Estão falando, para que tentar se justificar? Para que tentar se justificar por aquele que é injusto? Fica quieto. Continua a sua vida. Deus é que vai te justificar. Deus é a tua justiça. Deus é que vai te vingar, entre aspas. Deus é que vai mostrar a verdade. Não é nada oculto que não venha a ser revelado. Quem falou, quem mentiu, quem espalhou, vai sofrer as consequências. Por quê? Porque deu ouvido ao diabo e não a Deus. Estou terminando. Mais um ataque. Neemias 6:10. Agora, ele quer dar a última. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Tobias e Sambalate sempre queriam o mal dele. Irmãos, o inimigo vai enviar também falsos profetas. Não está tentando, não está conseguindo. Eis que Deus me mostra. Vai vir com descobrir algo que não falha. Vai vir com um monte de coisinha, um monte de sinal. Porque o diabo trabalha assim, irmãos. O diabo, ele trabalha. Para ele infiltrar coisa errada, ele trabalha com coisa boa e coisa ruim. E se ele quer infiltrar um estudo, um conhecimento, um entendimento errado, ele vai usar o certo para ir introduzindo devagarinho o errado. Ele não vem com o errado, porque senão você vai perceber. Então ele vem falando de Deus, ele vem em nome de Deus, ele vem usando a palavra de Deus, vem dando glória a Deus, aleluia. Fala, sabe uma coisa? É melhor, Deus me mostrou, teu marido não tem jeito não, é melhor divorciar. Ele te traiu. É como eu disse domingo aqui, irmãos, as pessoas lutam tanto contra a doença, vêm na igreja, mas quando é para o casamento, muitos são fracos. Por que não perdoa o teu marido que te traiu? Por que você não perdoa a tua esposa que te traiu? Quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7 por dia. É a graça de Deus. Isso é graça de Deus. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Não, você não tem sangue de Jesus. Quem faz justiça é Deus. A pessoa que pede o divórcio, que quer divorciar, ela quer fazer justiça. Tanto é que ela busca a justiça. Quem vai tratar desse assunto, deixa Deus tratar. Fique na sua posição como crente, como convertido. Não foi você que traiu, foi o teu marido? Ele que se vê com Deus. Ah, foi tua esposa? Ela que se vê com Deus. Então você não deve tomar partido. Ah, mas divórcio é para o mundo e o povo de Deus. Na minha Bíblia está escrito que Deus abomina o divórcio. Na minha Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Como que vocês estão pedindo divórcio? Como que as pessoas, mas tem pastor, então, falso profeta. Vem dizendo que pode divorciar, até ele está divorciando.
Até ele está mostrando o errado. Veio o falso, aí o pessoal segue o homem, segue o falso. Neemias falou, não, eu não vou fugir não, eu vou fugir de alguém que... eu tenho Deus, cara. Eu estou com Deus, se eu estou com Deus, se Deus é por mim, quem será contra mim? Outra coisa, irmãos, pessoas que pensam dessa maneira, em divórcio, em ficar rico, em ter isso, tem aquilo. Irmãos, as pessoas estão buscando as coisas aqui do mundo. Nós não estamos aqui para buscar as coisas do mundo. Nós estamos aqui para buscar a salvação. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Mas o meu marido, irmãos, minha esposa, fique com Deus, nem que for no último fôlego que vai aceitar Jesus. Mas não desista de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Não desista, por mais difícil que seja, fique com Jesus. Deus tem a maneira dele agir. Agora, quem faz o errado, vai pagar o preço. E principalmente os ímpios, que eu vou falar dele agora para a gente terminar. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, é que seguiu o alvo. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ou avançando para os que estão adiante. Mais um. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, ser salvo. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. E as dificuldades aqui nós vamos ter, mas eu não vou deixar de obedecer a Deus por causa dos meus problemas que eu tenho aqui. Com Deus eu vou vencer. Ele é minha justiça. Eu posso todas as coisas porque Ele está me fortalecendo. Neemias 6,9, para nós terminarmos. O que faço diante de uma tentação dessa? Diante dessa perseguição, né? Diante do falso profeta, diante de tudo isso que nós temos visto. Olha o que o Neemias nos ensina aqui. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Acabou. O inimigo estava pensando, agora ele cai, agora ele cai, agora ele cai, agora ele cai. Senhor, me fortaleça, Senhor, para eu enfrentar todos esses obstáculos. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Presta atenção que eu vou falar agora e nós já vamos encerrar. Se o pecador, aliás, se você que crê em Deus é mais forte que o ímpio que está com o diabo, então você vencerá. Presta atenção. Se a pessoa que está fazendo mal, as pessoas que estão querendo te prejudicar, elas são ímpias, são pecadores, quem que elas estão servindo? O diabo. Se você que está com Deus não se vê mais forte do que eles que estão servindo o diabo, você vai ser derrotado. A nossa fé está na palavra de Deus. Se você que crê em Deus, está com Deus, serve a Deus, está na obediência de Deus, se vê mais forte do que aquele que está fazendo mal para você, que está servindo o diabo, você vai vencer. Porque maior é o que está com você. Agora, se o pecador for mais forte do que o crente, o diabo vai vencer. Veja que todos que vieram contra Neemias eram pecadores. Até falsos profetas vieram. Até pessoas, até o povo dele lá, os mamons, né? Que dentro do nosso meio tem um monte de gente que quer dinheiro só quer ficar rico. Vem para a igreja só para ficar rico. Cobrando a juros do povo lá, o povo lá desesperado, querendo ajudar, já não tinha mais nada, estava passando fome. Irmãos, não importa. Esses que se diz que tem Deus, estão em desobediência, nunca irá vencer aqueles que estão com Deus na obediência. Mesmo você estando na obediência, mas se você tem fé e crê que você vai perder, você vai perder. Porque o Senhor diz, seja feito de acordo com a sua fé. Os sinais seguirão aqueles que
creem. Você pode ter Deus, você pode estar na obediência, mas como está o teu coração? Você está crendo ou você está com medo? O medo te paralisa. Deus não te deu o espírito de medo. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então não basta estar na obediência, irmãos. Você também tem que estar crendo, porque o diabo vai fazer de tudo para você desistir da sua família, de você restaurar o seu casamento, de restaurar os seus entes queridos. Mas você não vai desistir, porque aquele que está na obediência, Deus vai abrindo porta. E o Neemias, ele conseguiu o que ele veio buscar. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós ouvimos a Tua palavra e declaramos que ela é a verdade. Declaramos que o Senhor tem um propósito para a nossa casa, para a nossa família, pois assim diz as Suas promessas. A Tua palavra diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Senhor, nós queremos que essa promessa se fortaleça cada vez mais no nosso coração. Nós não estamos importando aqui com o tempo, nós não estamos aqui olhando para aquilo que está acontecendo, pois o justo, ele vive da fé. Peço neste momento que o Senhor visite cada família que aqui está representada, cada pessoa que está nos ouvindo, meu Pai, nesse momento através do canal. Senhor, que o Senhor possa alcançar a sua casa, o Senhor possa alcançar a sua família, o seu marido, sua esposa, seus filhos, os seus pais, os seus entes queridos, aqueles que zombam de você, aqueles que fazem com que você até mesmo fique sem esperança, aqueles que vêm falando coisas que você não gostaria de ouvir, aquele que tem tentado tirar a sua fé naquilo que a palavra do Senhor diz. Ouça a voz do Senhor. Você deve permanecer até o fim, pois a vitória é daquele que persevera até o fim, pois a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Mas o Senhor, Ele não se agrada daquele que larga a mão do arado e olha para trás. Não olhe para as ciladas do inimigo, não olhe para aquilo que o inimigo tem tentado fazer você enxergar. Olhe para a promessa que o Senhor te deu, pois o Senhor diz na sua palavra: eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Desde já, eu repreendo todos esses espíritos de Sambalate, esses espíritos de Tobias, de Gesem, todos esses inimigos do povo de Deus, todos esses que são usados para desinformar, para tirar a vontade, para desanimar, para caluniar. Em nome de Jesus, paralisamos toda a sua ação agora e ordenamos que saiam das suas vidas, saiam da tua casa, saia da sua família e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Senhor, creio que essa oração foi ouvida assim como o Senhor ouviu de Neemias, e que o Senhor já está enviando seus anjos para essa casa, para essa família, para destruir todas essas ciladas do inimigo. Eu os declaro abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Deus seja louvado.